Olá, estamos de volta com o Central Agora RN nesta terça-feira, 30 de setembro, e neste bloco a gente segue aqui com o Central Agora RN com uma entrevista muito especial. Nós temos a alegria de receber aqui a Neida Fussen. Ela é especialista em desenvolvimento humano, é pesquisadora, escritora e desenvolveu um programa para aprimorar a assistência às pessoas do transtorno do espectro autista. Ela vai explicar tudo para a gente agora nessa entrevista. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Neida. Boa tarde. Boa tarde. Neida, a senhora desenvolveu um programa chamado All for One Autism. Todos por um, né? Todos Isso. Nessa assistência às pessoas com transtorno do espectro autista. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como foi que surgiu esse programa e em que ele consiste, Neida? Esse programa surgiu de uma dor de uma mãe com uma criança com autismo nível 3 e a dificuldade dele em todas as áreas, né? Áreas de comunicação, área sensorial. Então, eu não via que a escola estava atendendo às necessidades dele e eu tirei ele e coloquei em homeschool. Na Califórnia, Estados Unidos, isso é legal, né? Você pode colocar a criança no homeschool. E daí, então, em cima de todas essas dificuldades, eu entrei com um time multidisciplinar da UCLA, que é um master sobre o autismo e pesquisas. Então, eu comecei com o tratamento dele. O tratamento do Aina é 100% terapias, ele nunca foi medicado. E daí, então, a gente começou a ver muitos avanços. O primeiro lugar que eu senti foi a comunicação. Eu acredito que não existe aprendizado sem comunicação. Então, é muito difícil o indivíduo nível 3 de autismo se comunicar. Ele tem um prejuízo enorme cognitivo também, e isso dificulta muito em todas as áreas, né? A área de educação, a área de aprendizagem. E voltando a isso tudo, com todos esses avanços, eu abri um PEI, né? Em inglês IP, que são planos individualizados de ensino. Então, o que seriam esses planos individualizados? Eu foquei muito nas maiores dificuldades do Aina, porque a gente sabe que o autismo ele é só a pontinha da sombrinha, né? Do guarda-chuva. O que pesa muito são as comorbidades, que é a parte de comunicação, a parte sensorial, a gente tem seletividade alimentar, a gente tem várias áreas, ansiedade, várias áreas que, com o conjunto, faz parte do autismo. E aí, então, com essas áreas de atuação, com esse programa, eu consegui pegar esses pontos do Aina difícil, colocar nesses programas, juntamente com essas equipes, que a gente se reunia de 3 em 3 meses no início para ver o que estava funcionando, para ver o que ele não estava acompanhando, e a gente ia fazendo modificações. Então, com um período, para você ter uma ideia, eu tirei o Aina da escola com 8 anos de idade, no plano individualizado dele, um dos programas da motricidade, né, no trabalho da motora fina, tinha traçado uma linha. Ele passou de 3 anos de idade a 8 anos aprendendo a traçar uma linha e ele nunca conseguia. Então, eu perguntei até para o especialista, se não traça uma linha, por que não colocar um círculo, um arco e tentar ver alguma coisa? Ela falou, não, a linha é necessária, porque com a linha você traça o nome, você traça números, tudo bem. Quando eu tirei ele da escola primeiro, eu levei ele para o CLA, procuramos um especialista, e ele falou, primeiro vamos fazer um programa chamado Verbal Behavior Analysis. É um programa dentro do análise de comportamento, do ABA, né, o ABA aqui no Brasil. Então, em cima dele, para soltar ele, ensinar ele a soltar a voz, né, mostrar algum som. Foi um sucesso total. Em 2 semanas, o Aina falou mam. E eu falei, estou no caminho certo, não tenho erro. Então, eu continuei, eu moro em Newport Beach, eu estou entre San Diego e Los Angeles, e eu viajava todo dia durante um mês, às 5 horas da manhã, para poder ele ser atendido e, logicamente, eu também ser treinada e entender exatamente para que eu pudesse ajudar e trabalhar em colaboração com toda a equipe. A senhora falou que o programa ele é formado ali por uma equipe multidisciplinar, né? Que profissionais estão nessa equipe, Neida? Todos. Eu desenvolvi principalmente esse programa para escolas e clínicas. Tá? Eu vejo que, infelizmente, né, por essa experiência minha, até nos Estados Unidos, é muito difícil
o profissional entender como lidar com essas crianças em sala de aula. E os profissionais em clínica. É bem fácil você se formar, ter todos os diplomas, mas na hora da prática, com aquela criança ali gritando, mordendo, como é que eu vou fazer a diferença aqui? Então, eu comecei com essa parte justamente de planos individualizados para escolas. Esse programa ele é dividido em 8 áreas de atuação, que envolve toda a equipe multidisciplinar. A parte motora, né, terapia ocupacional, a parte de coordenação, a parte de comunicação, da função executiva, que é a parte de organização. Então, todas as acadêmica, tá? Ela está ali, você tem vários programas que você vai alimentando de acordo com aquela criança, porque no autismo é um espectro. Então, você vê, nenhuma criança é igual a outra. Você vê dificuldades diferentes, né? Então, nesse programa, dá para a gente abrir e toda a equipe multidisciplinar podem trabalhar junto dentro daquela criança. Porque é difícil você estar na escola com um professor, vamos supor, e a criança muda de professor para outro professor no outro ano. Então, o que ela tem que reaprender Aneida, a lidar? qual é a grande diferença desse programa que a senhora desenvolveu, o All for One Autism, para outras técnicas de abordagem, né, de pessoas com autismo, especialmente as crianças? Fala-se muito no ABA hoje, né, em outras técnicas. Qual é a grande diferença em relação a uma outra e se, na verdade, as duas técnicas se anulam, né, ou se elas podem ser complementares nessa assistência? Eu vou falar assim para você, eu tiro um pouco até a técnica dentro do autismo, não só do autismo, de qualquer outro tipo de intervenção, porque o indivíduo é único. Então, a técnica pode funcionar para um e no outro. No caso do ABA, ele não é uma técnica, ela é uma ciência e é comprovado, né? Assim, com vários anos, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a análise de comportamento aplicado já existe há vários anos. E isso é uma terapia que está dentro do seguro-saúde e de tudo por ter mostrado a evolução dessas crianças. Agora, às vezes é difícil aplicar a técnica. Você vai aplicar ali, você tem ali tabelas de recompensa, você tem prompts, que a gente fala induções, né? Ensinar a criança a pegar a mãozinha, mostrar, depois apontar, e tem todo um trabalho, né? Na análise de comportamento, a gente tem a contingência tríplice do ABA, da ABA, que é o antecedente, o comportamento e a consequência. Ou seja, o tratamento está na consequência, é na resposta que você dá para aquele comportamento. E como você vai saber que vai dar uma resposta correta para aquela criança? É você identificando o antecedente. Eu te dou até um exemplo. Você está com a criança no mercado, ele quer chocolate, ele se joga no chão, grita. Esse é o antecedente, ele vê o chocolate. O comportamento dele é gritar, espernear. Qual a resposta que você dá? Você dá o chocolate. Você está ensinando essa criança, toda vez que obter o chocolate, ela gritar e espernear, porque ela tem ali o chocolate. Então, a gente trabalha muito em analisar a criança e saber exatamente qual a direção para que ela, né, se comporte de uma forma, eu vou dizer, não vou dizer nem até apropriada, mas uma forma típica, né? Uma forma que dê para a gente tá em ambientes diferenciados com essa criança. Esse é o ABA. Esse é o EBA. E como é que entra o programa que a senhora desenvolveu? É complementar a isso? Tudo é dentro do ABA, porque o ABA você trabalha com o fonoaudiólogo, trabalha com o EBA, porque é o comportamento. Para você trabalhar a voz da criança, você tem que fazer a criança sentar, você tem que ter um comportamento. Então, dentro do EBA, você vê escolas trabalhando com ABA, terapeutas ocupacionais, terapeutas de comunicação aumentativa e alternativa, que é o CAA, a comunicação aumentativa e alternativa, que é essencial dentro do autismo, que é a comunicação que não é verbal, aquela criança que não é verbal, mas ela pode se comunicar com gesto, ela pode se comunicar com PECs, com fotos, ela pode se comunicar de várias formas. Então, nesse programa, você tem acesso à análise do comportamento, você tem treinamentos, aulas gravadas, tá? E você tem acompanhamento, né, desse trabalho. Focando aquelas dificuldades, porque cada criança, por ser diferente, quando você começa a trabalhar de uma forma e você vê que ela não está progredindo, às vezes os profissionais, por ser já a forma que ela trabalha, ela continua tentando. Mas aí a gente tem que ver uma forma que realmente essa criança vai atender a esses estímulos. Aneida, e
Em função desse programa que a senhora desenvolveu e de todo o seu trabalho, né, a senhora é finalista do Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae, né, que vai ter uma solenidade, inclusive, amanhã de premiação. Fala pra gente como é que você recebeu, né, essa colocação como finalista desse prêmio. Qual a sua expectativa aí? Essa foi uma surpresa para mim. Ter passado. O Sebrae, assim, tem sido um parceiro para o Aina for Autismo, que é minha empresa aqui em Natal. E ela nasceu justamente da dor e da dificuldade do Brasil em si, né? De lidar com o autismo. Né? Eu vi que era necessário treinamento e é necessário também o envolvimento da família nessa intervenção. Né, então, nesse ponto aí, eu comecei a focar na pandemia. Eu trouxe alguns profissionais brasileiros dentro de um processo para a gente validar todas aquelas áreas. Todas as crianças eram crianças nível 3 de suporte, que é o nível mais cascudo dentro do autismo, é aquela que a criança exatamente, a gente precisa ensinar tudo. O desfraude, precisa ensinar a comer, precisa ensinar tudo. Então, o sucesso assim foi tremendo, né? Essas crianças que se mordiam, crianças que batiam com a cabeça na parede, e tudo isso era comunicação. Eu começava a observar, a criança falava e se mordia e se agredia. Eu falo, gente, a gente tem que implementar uma comunicação para substituir as mordidas por uma comunicação funcional. E isso deu um resultado assim tremendo. Eu falo, tenho que levar isso para mais pessoas. A gente tem que fazer a diferença, né, nessa área. Então, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, eu tenho feito a diferença nos Estados Unidos, em outros países. Tá? Tenho dado esse suporte. Passei muito tempo fazendo live, mostrando, né, eu sou bem reconhecida dentro das redes sociais. E aí, então, eu comecei a ver que minha missão estava sendo cumprida. Porque meu filho não nasceu por acaso para mim. Ele veio para me trazer essa missão e eu tenho o melhor mentor do mundo, que é ele. Eu aprendo com ele todos os dias. Neida, uma outra dificuldade que sempre se coloca, né, não só para ampliar a assistência às pessoas com autismo, mas até inclusive para incluí-las, as dificuldades que a rede pública tem de oferecer essas técnicas, essas abordagens. Inclusive, eu queria te perguntar em relação a esse desafio do financeiro, né, de custear esses programas de assistência ao autismo. Como superar essa barreira, né? E é possível encontrar alternativas para prestar uma boa assistência às pessoas com autismo que seja viável, né, do ponto de vista do custo para a saúde pública de um modo geral? É uma pergunta maravilhosa. Isso, todos os pais, né, atípicos, eu acho que tem um sonho de dizer por que as escolas não conseguem, minha criança não consegue evoluir. Né? Tive uma palestra agora em Macaíba, composta de professores, Secretaria de Educação, APAE, instituições, e aquela vontade, aquela fome de aprender e fazer a diferença, assim, é contagiante. Cada palavra minha é uma luz, né? E eu falo para você, pode ser feito, sim, isso é um custo muito alto quando você sabe como lidar com essas crianças. Ter o domínio da técnica, né? Você pode, fizeram uma pergunta para mim, como é que a gente pode investir? A gente vai precisar fazer reforma, mudar acomodações, gente. São reformas, mas são reformas que não valem muita coisa. Né? A luz, ela influencia muito na área sensorial. Por que não começar a observar essas luzes dentro de sala de aula e mudar com a luz que não tenha tanta... não prejudique muito essas crianças? O barulho da escola é um barulho que essas crianças não conseguem processar. Barulho de criança arrastando cadeira ou de criança chorando, dependendo. Isso aí eles não processam. Então, isso acarreta... Né, vamos dizer assim para você, agressões. Então, o que é que pode fazer nisso? Só um abafador pode acabar com esse problema. Então, são acomodações, crianças que não conseguem tolerar tempo sentado em sala de aula. Uma fitinha na cadeira entre uma e outra, só para ele ficar ali com o pé, ele já deixa de estar procurando esse impulso de correr. Crianças não
Eu vejo muito nas escolas os professores colocar a criança lá no fim da sala de aula com um acompanhante ou alguém. Não façam isso. É um estímulo visual que eles não conseguem processar. São muitas cabecinhas, muita carteira, muito na frente. Essa criança tem que estar na frente da parede, ou não, que não tenha muito. Você vai Então, o que a senhora traz para a gente são intervenções que não custam dinheiro, né? São acomodações, vamos dizer assim. Sim. Você precisa aprender a acomodar. Quando você entender que nem todo ser humano é diferente, a gente consegue soluções assim. E meu olhar é clínico todo o tempo. Quando eu falo que meu filho é mentor, porque eu observo até coisas que as pessoas falam. Eu observei que o Aina tem dificuldade de cores. Então, tem algumas cores que repelem, tem algumas cores que atraem. Meu filho se agredia pela forma de roupa, de estampa. Ele se baralhava com se eu botasse estampa, ele saía do controle. Eu uso liso, muito liso. Uhum. Parei de usar. A senhora mora nos Estados Unidos, mas naturalmente... Eu tô aqui lá. Perfeito, mas naturalmente ver como o Brasil está lidando com essa questão, né? A senhora traz para a gente essas acomodações que podem ser feitas dentro do ambiente escolar, por exemplo, que podem propiciar um desenvolvimento melhor para as crianças com autismo. Então, a gente percebe que não são intervenções que demandam um investimento muito alto, né, do ponto de vista financeiro. Então, onde é que está o grande entrave, né, para que essa assistência às crianças com autismo seja melhor? É a falta do conhecimento? É a falta da instrução para o professor, para os outros profissionais que estão lidando diretamente com essas crianças? É uma falta de priorização disso por parte do poder público? Onde é que está o grande entrave para que a gente possa ter realmente essa criança incluída, né, junto com as demais crianças e possa ter o seu desenvolvimento preservado? Formação de profissionais, formação de pais. Tá? Nos Estados Unidos não existe intervenção, não existe, o governo se recusa a te dar se os pais não estiverem envolvidos nessa intervenção. Porque o ambiente influencia muito no autismo. A criança pode aprender numa clínica e quando sair em casa ele já achar que aquilo dali já não é. Ele pode aprender a fazer xixi só em casa e não conseguir fazer em nenhum lugar. Então, tudo é uma questão de entender, né, sobre o autismo. Para você ter ideia, a seletividade alimentar, né, muita gente fala, gente, tem criança que come um tipo de coisa ou outro e não come mais nada. E falam, mas o que é que pode acarretar? E se eu disser para você que a maioria da dificuldade da seletiva alimentar é o processo visual, é o processamento visual, muita gente não acredita. Mas o visual, ela tem uma grande contribuição para a criança rejeitar a comida. Seja o prato, se colocar num prato, que ela não associa aquela comida naquele prato, ou aquela que ela é acostumada a comer. Pode ser a forma que você apresentar a comida, você colocar tudo junto para ela, aquelas comidas. Não quer dizer que isso... Por isso existe a intervenção. Você pode ensinar a criança a comer só o arroz num prato, determinado, aprendeu, depois você já acrescenta o frango, ou então dá essa criança de forma separada. Tá? Ou então na mesa, nunca colocar muita coisa na frente da criança, que a criança venha, né, a se autodesregular. Ou seja, a seletividade alimentar, ela vem de uma combinação de sensorial, de cheiro, de textura, né? Mas a maioria assim, do foco é em cima do estímulo visual. Bom, queria agradecer aqui a Neida Folsen, desculpe se a pronúncia não foi a mais adequada, mas agradecer pela presença da senhora aqui, pelo aprendizado. É uma entrevista que, na verdade, a gente vai aprendendo aqui, né? É maravilhoso, né? Os termos mais adequados, enfim, entender como funciona essa abordagem, para que todos nós, a sociedade de modo geral, possa olhar, ter um olhar mais sensível em relação a essa questão e também aprender, né? Porque todos nós podemos ajudar nesse processo. Desejar sucesso à senhora, parabenizar pelo trabalho e sucesso amanhã no prêmio. Muito obrigada a toda a sua audiência. E eu queria que todo o público entendesse que a causa do autismo não é só para quem tem uma criança com autismo ou que tem um aluno. A comunidade em geral, ela precisa entender mais sobre o espectro. A aceitação, a inclusão, ela é fundamental no tratamento. E o apoio às famílias, porque elas precisam desse apoio. Entender mais seu filho e saber como lidar na vida